abrindo o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos sair daqui diferente do que aqui chegamos. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Colossenses capítulo de número 2, Colossenses capítulo 2, o tema da nossa reflexão é Cristo, mistério de Deus. Quero pensar com os irmãos e irmãs nesse texto de Colossenses capítulo 2, versículos de 1 a 15, servirão de base para a nossa meditação. Mais uma vez, todos sejam bem-vindos à Segunda Igreja Batista, na celebração da Ceia do Senhor. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram em pessoa, combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo. Nele também ressurgistes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos, nos vossos pecados. Aumenta um pouquinho só a luz aqui para mim, por favor. E na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E, tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz.
Senhor, abre a nossa mente para a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O centro do Evangelho é Jesus. O centro da Bíblia é Jesus. O centro da pregação do apóstolo Paulo é Jesus. 1 Coríntios 2, verso 2, ele diz: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. No texto, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, e introduz um ensino, uma afirmação, onde ele descreve, ou melhor, ele identifica que Cristo é mistério de Deus. Mistério de Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Cristo, mistério de Deus. Há muitos mistérios que assustam as pessoas e até mesmo criam superstições. Muitos mistérios. Quero citar 3 deles. Talvez você nunca tenha ouvido falar, por exemplo, do mistério da combustão espontânea. 1725. Um homem estava hospedado com a sua esposa num hotel em Paris. De repente ele acorda com cheiro de coisa queimada. Num salto se levanta da cama. Os móveis intactos, as cortinas intactas, a madeira, a mobília daquele cômodo, toda ela intacta. E quando ele se volta para a cama, ele olha a sua esposa incinerada, sem que a cama pegasse fogo. Seu corpo entrou em chamas. Apenas as suas mãos e os seus pés permaneceram. Aquele homem, tido em primeiro momento como um criminoso, só escapou porque também estava naquele hotel um médico chamado Jonas Dupont, que já vinha estudando esse fenômeno da incineração espontânea, da combustão espontânea. Um fato que a ciência talvez até já tenha explicado, talvez ainda não, mas é um mistério. Como pode uma pessoa pegar fogo? E esse não foi o primeiro caso. É um mistério. É um mistério. Mas há um outro mistério que você já tenha, talvez já tenha ouvido falar. O mistério do Triângulo das Bermudas. Pega Flórida, Porto Rico, arquipélago das Bermudas, e ali naquele triângulo, naquela extensão gigantesca de oceano, navios se perderam, aviões que levantaram voo e nunca mais retornaram. E a ciência tenta explicar. Certamente que vão descobrir, se ainda não descobriram, a razão desse mistério. Mas há um terceiro mistério, muito interessante. Ano de 1518. De repente uma mulher vai para a rua e começa a dançar. Começa a pular. E ela começa a pular e dançar incessantemente. Outras pessoas vão se associando a ela. Ficam dançando um dia, 2 dias, 3 dias. E assim seguindo ao ponto de algumas pessoas até mesmo perderem a vida pelo esgotamento daquilo que ficou conhecido como a epidemia da dança. De repente cessou.
De repente cessou. Mistério. O que eu quero dizer é que esses mistérios, em algum momento, a ciência vai explicar. E aquilo que gerava superstição, aquilo que ganhava uma roupagem mística, em algum momento, a ciência vai explicar, em algum momento a ciência vai dizer, não é isso. Mas o que eu quero dizer para você, nessa manhã, é que em relação a Cristo, em momento algum, nós haveremos de compreender na sua plena dimensão. Por isso Paulo fala, Cristo, mistério de Deus. Eu acredito, só na eternidade, nós vamos compreender muitas coisas que hoje a nossa mente não compreende. Mistério é aquilo que não cabe na razão. Quem busca conhecer a Cristo por meio da razão vai se surpreender que não dá para compreender Cristo por meio da razão. É mistério. Essa ideia de Cristo como mistério era tão forte na mente de Paulo, que por 16 vezes ele faz referência a isso. 4 delas, somente nessa epístola. Cristo mistério. É indecifrável. É algo oculto. É o que não comporta na razão. É o que está para além da nossa capacidade de compreensão humana. Por isso Paulo fala, Cristo, mistério de Deus. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho nessa manhã. Como disse, por cerca de 16 vezes o apóstolo Paulo faz referência a isso. Romanos 16, 25, ele diz assim, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Mistério. A Bíblia é um livro de fé. E é um livro misterioso. Há coisas que a teologia não vai explicar, que a ciência não vai explicar, porque são mistérios. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, me acompanhe, por favor. Paulo diz assim, a minha linguagem, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Leio 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, quando o apóstolo Paulo fala do mistério da transformação do nosso corpo. Mas, diz ele, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É um mistério. Efésios capítulo 3, verso 1 e seguintes, o apóstolo Paulo diz, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido
a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério, manifestado pela revelação, como assim em pouco vos escrevi. Paulo fala então de mistério. Cristo é um mistério. Como disse, a nossa mente humana jamais compreenderá em sua plenitude o que Paulo diz: Cristo, mistério de Deus. E eu quero sacar do texto algumas afirmações que têm a ver com essa pergunta. Por que Jesus Cristo é o mistério de Deus? Por que Jesus Cristo é o inexplicável de Deus? Vamos ao texto. Colossenses, capítulo 2. Versículo 2. Combato para que os nossos corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos os tesouros da sabedoria e da ciência. O homem mais sábio, o homem mais culto, o homem mais letrado, o homem mais premiado na humanidade, não alcança a sabedoria daquela pessoa mais simples que entrega a sua vida a Cristo. E na relação com Ele, descobre que este mistério de Deus, que é Cristo, abre diante de nós o tesouro inesgotável da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem deseja conhecer a Deus, só pode fazê-lo por meio de quem? De Jesus Cristo. Por meio de Jesus. Ele é o mistério de Deus. Os tesouros da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, das coisas insondáveis de Deus, do seu poder magnífico, incomparável, ilimitado, da sua bondade sem comparação, da sua misericórdia. Tudo isto está revelado na pessoa de Jesus. Ele é um mistério, mistério de Deus. Cristo, mistério de Deus. Mistério não tem explicação. Não tem explicação. Segundo lugar, Jesus é o mistério de Deus porque nele habita a plenitude da divindade. No verso 9, o apóstolo Paulo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os teólogos, ao longo dos séculos, se debruçaram na tentativa de explicar como é que pode o Deus infinito fazer-se finito na pessoa do homem. E uns acharam Jesus é mais humano do que divino, outros acharam Jesus é mais divino do que humano. E a teologia se debruça e cria conceitos, a união hipostática. Como é que pode um Deus infinito se faz finito na pessoa de Jesus? Como pode isto? A grande verdade, irmãos, é que é um mistério. É um mistério. Nós podemos nos alinhar com os vários teólogos que, lá nos primeiros séculos, se debruçaram na tentativa, sobretudo quando gregos começam a se converter ao Evangelho e trazem a sua bagagem de questionamento, de perguntas, e começam a se desdobrar, e a se dobrar, e a questionar, como pode isso? Mistério. Mistério não tem explicação. O que eu sei,
que a Bíblia me ensina é que Jesus é plenamente humano e plenamente divino. Na mente de Paulo, ele traduz isso dizendo: nele habita toda a plenitude da divindade. Mistério. Compreende? Mistério, não tem explicação. Não tem explicação. Veja, a Bíblia é um livro de fé. Há, sem dúvida alguma, elementos que a ciência hoje tem confirmado, mas é um livro de fé. Ao meu ver, o versículo mais importante nesse sentido da Bíblia é Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Inaugura a Bíblia, palavra de Deus, num chamamento à fé. Um chamamento à fé. Quem aceita pela fé esta afirmação não terá nenhuma dificuldade em se deparar com os milagres que a ciência desacredita. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Lázaro não era um cataléptico. Catalepsia é uma patologia que cria no indivíduo todos os sinais de que morreu. Redução, batimento cardíaco. O indivíduo parece morto. Muitos anos atrás, aqui no Brasil, um ator da televisão era cataléptico, Sérgio Cardoso, foi sepultado. Tempos depois foram abrir o seu caixão e viram marcas, a tentativa de sair dali, era um cataléptico. No entanto, Lázaro não sofria de catalepsia. Ele estava morto. A Bíblia diz que ele cheirava mal. Células nervosas se perderam. O cérebro se perdeu. Não houve mais irrigação do cérebro. E mesmo que o milagre não tivesse acontecido, os danos seriam irreparáveis. Cheirava mal, 4 dias. Mas quando Jesus chega diante daquela sepultura, ele diz: tirai a pedra. Ele olha para dentro daquela sepultura, naquele cemitério, e ele se volta para o local onde estava aquele cadáver em estado de putrefação, de apodrecimento. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E você sabe o que aconteceu. Lázaro se apresentou vivo. Alguns dizem que se Jesus simplesmente tivesse chegado diante daquele cemitério e bradasse assim: vem para fora. Você já imaginou o que poderia ter acontecido? Se você estivesse lá, irmão, você ia dar no pé. Imagine, sepultura, pedra rolando, né? Aí se levanta alguém, né? Tem explicação? Mistério? Compreende? O princípio criou Deus. Quem aceita essa verdade, e é um livro de fé. Não que o livro de fé fuja do debate intelectual, não. De forma alguma. Mas há um momento nesse embate entre o homem de fé e o homem de intelecto, o homem de fé e o homem da razão, há um momento em que o diálogo vai deixar de existir, porque chega no ponto em que nos deparamos com o indescritível, que Paulo chama de mistério. Então nele habita
toda a plenitude da divindade. Os irmãos estão me compreendendo? Amém, irmãos? Jesus é o mistério de Deus, porque nele a morte foi subjugada. Paulo avança no seu argumento, fala do sentido do batismo, verso 12, sepultados com ele no batismo. O batismo é um memorial. Hoje celebraremos o memorial da ceia, é uma ordenança. E há um simbolismo no batismo. O batismo representa na sua imersão o sepultamento da antiga pessoa, do velho homem. Ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo, usando essa compreensão do batismo, sepultados com ele, e também nele ressurgistes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. A ressurreição é um mistério. E Jesus subjugou, trouxe para debaixo dos seus pés o maior de todos os verdugos, que é a morte. E porque ele vive, posso crer no amanhã. Mistério. Mistério. Há muitos mistérios, irmãos, que talvez até nem tenhamos noção. Mistério da oração, por exemplo. Mistério da oração. Algo sobrenatural acontece quando a igreja ora. Quando aquele crente mais fraquinho se ajoelha e às vezes não consegue sequer dizer uma palavra para Deus, a sua oração sai na forma de lágrimas e é algo misterioso que acontece ali. E quantas vezes ele se debruça, se ajoelha abatido, desanimado, e algo misterioso acontece quando ele se levanta e se sente renovado. Quem é que já experimentou isso? Tem explicação, mistério. A morte foi subjugada. A morte foi subjugada. Caminhando para o fim. Amém, meus irmãos? Jesus é o mistério de Deus, pois, e esse é fantástico, por meio dele, todos os nossos pecados foram perdoados. Verso 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos alguns dos nossos pecados. Amém, irmãos? Perdoando alguns dos nossos pecados. Amém, irmão? Perdoando alguns dos nossos pecados. Amém, irmão? Perdoando alguns dos nossos pecados. Amém, irmão? Perdoando o quê? Mistério. Mas pastor, aquilo que eu fiz tão terrível. Olha para mim. Isso é mistério. Por meio de Jesus, Deus perdoa você. Mistério. E quem é alcançado por esse mistério, sabe o que experimenta? Até se lembra. Até tem na sua memória lembrança de algumas coisas. Mas sente no seu coração como se fosse uma outra pessoa. Mistério.
mistério. Jesus Cristo, mistério de Deus. Não tem explicação. É mistério porque por meio dele, não alguns, ou nem mesmo muitos, mas todos os nossos pecados foram perdoados. Que mistério! Que mistério! E nessa manhã, irmãos, nós estamos aqui para trazer à nossa memória esse mistério, celebrando a ceia do Senhor, um ato memorial no qual o pão simboliza o corpo e o suco simboliza o sangue de Cristo. Você, servo de Deus, batizado, comunhão com a igreja, está convidado para essa celebração. Convido o irmão William que vem aqui à frente, vamos consagrar a Deus. Você vai receber os 2 frascos juntos. E no momento adequado, todos nós haveremos de participar dessa celebração com toda a segurança. Ninguém vai colocar a sua mão na bandeja. Os diáconos em exercício, jovens que fazem um trabalho diaconal agora, servirão amorosamente os irmãos e as irmãs. Nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta ocasião para celebrarmos, ó Deus, a ceia do Senhor. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, pedimos-Te que esse momento em que trazemos à memória o mistério de Deus, Cristo Jesus, ferido na cruz por nossos pecados, mas que ressuscitou ao 3º dia, e vive e reina para todo sempre. Que isto fique vivo no nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.